Shalom, está começando mais um programa IECG para você. Hoje, sexta-feira, uma programação especial com a Juventude Relevante. Nós temos visto o agir de Deus em nossos jovens, os nossos jovens fundamentados, firmados e compromissados com a palavra de Deus. A Bíblia diz para nós não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. E o jovem tem a sua força, tem a sua ousadia, e é muito importante que o jovem entenda que não é o seu entendimento, a sua força que vai conduzi-lo ao êxito, ao sucesso, mas é a dependência integral do Senhor. Nós temos uma programação especial para os nossos jovens na Igreja Evangélica em Campo Grande. Eu quero convidar você, jovem, para estar conosco nas nossas programações. Na sexta-feira você pode acompanhar a programação pela TV, mas no sábado à noite, às 19 horas, temos um culto especial, uma palavra específica direcionada aos jovens. E como é importante nós buscarmos ao nosso Deus na nossa juventude. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, a maioria das pessoas que foram chamadas por Deus, a maioria, não todas, foram chamados no vigor da sua juventude. O próprio Jesus, quando ele estava com quase 30 anos de idade, ele foi chamado e ele se manifestou ao mundo. Na verdade, ele nasceu como filho de Deus, mas ele cresceu meio que no anonimato, mas quase chegando aos 30 anos de idade, ele se revela ao mundo, no auge da sua força. Há um plano e um propósito de Deus para o jovem. E eu quero chamar você e despertar você para estar conosco. Decida se submeter à instrução. A Bíblia diz que quando você caminha com o sábio, você se torna sábio. A pergunta é, com quem você tem caminhado? Quem você tem ouvido? A quem você tem dado crédito? Há tantas informações que chegam aos nossos corações pela internet, as redes sociais, e muitas coisas que chegam até são engraçadas, nos faz rir. Mas eu quero perguntar para você, qual o tipo de edificação que você está construindo? Se você pensa no seu futuro, venha estar conosco, você vai ser ministrado, orientado, você vai ser fundamentado e a sua casa vai estar firmada na rocha, que é a palavra de Deus. Fique conosco, assista a nossa programação e seja edificado pela palavra, pelos louvores e também pela oração que teremos no final deste programa. Deus que abençoe você, continue conosco. Shalom. Graça e paz, seja bem-vindo a mais um programa IECG para você. Hoje nós vamos ter o programa da Juventude Relevante. Eu e a pastora vamos apresentar esse programa para você, trazendo muitas novidades para o mundo jovem. Então, se você é jovem, fica ligado. Se você não é, chama um jovem para estar com você aí, tá bom? E no programa de hoje nós teremos o nosso último culto acústico de 2017, uma entrevista com Matheus Assato e uma palavra do pastor Aldo Giovanni sobre Ebenezer, gratidão. Fique conosco. Nos sigam também nas nossas redes sociais, seja extremamente abençoado por lá e siga toda a programação da Juventude Relevante e da IECG. Que Deus te abençoe.
Que isso, hein, Matheus? Hoje você tá tocando guitarra pra quem? Só pra galera saber, assim. Então, no primeiro vídeo ali que vocês viram, um monte de mulherada gritando, não sei o quê, eu tava com a Tori Kelly, que ela é uma cantora norte-americana, tem 24 anos, e aí eu acabei tocando com ela no período de 2015 até junho de 2017. E atualmente eu tô tocando com uma cantora inglesa chamada Jessie J. A menina do Money, 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 é ela. Teve gente se contorcendo ali, mas tudo bem. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver uns vídeos lá, umas fotos. Você falou, hoje você tem mais de 400 mil seguidores no Instagram. Mas você sempre foi assim, famoso? Cara, é que isso na internet é uma coisa muito... São só números, assim, que no final das contas, o que é ser famoso? Hoje sim, né, essa categoria de subcelebridade, né? Hoje a gente posta vídeo no YouTube e já se transforma numa, né, uma explosão na web. Então para mim, na verdade, o que aconteceu foi que a partir do momento que o Instagram começou a disponibilizar os vídeos, porque antes era só foto. Não sei quem lembra isso, mas antigamente o Instagram era só para quem tinha iPhone. Era só quem tinha iPhone, e depois disponibilizou para Android, enfim. E aí, a partir do momento que eles disponibilizaram vídeos, eu comecei a postar muito vídeo de guitarra. E isso acabou gerando, assim, o meu perfil acabou ficando em evidência, assim, como sugestão. Então foi dessa maneira que, sei lá, a Sandy, Thiago York, a John Mayer começou a ver minhas coisas. Você sempre foi bonito? Mano, como eu te falei, quando a gente tá atrás de uma luz, de um palco, todo mundo consigo me tornar até o Brad Pitt japonês, né? Então, no final das contas é só isso, né, cara? Mas eu tô tranquilão, cara. Eu mudei muito, né? Antes de eu me mudar pra Los Angeles, eu tinha cabelo curtinho, não tinha esses pelos na cara e tudo. Você tá com quantos anos hoje? Fiz 24 ontem. Aí, parabéns, né? Matheus, a nossa conversa, você cita o nome se você quiser, não tem problema. Tá bom. Mas nós conversamos sobre uma pessoa que é muito famosa e que conversou contigo. E o que chamou a atenção dessa pessoa, na verdade, foi a tua vida particular, a tua vida em família, coisas do tipo. E não os teus solos de guitarra ou a tua fama ou alguma coisa do tipo. Se você quiser falar o nome da pessoa, não tem problema. E como que você lida com esse tipo de pessoas e como que é esse mundo um pouco assim? Então, cara, isso pra mim foi uma das coisas mais... Eu me surpreendi muito, porque a partir do momento que você começa a tocar com alguém que já é consolidado nos Estados Unidos, enfim, e aí você começa a tocar nesses palcos, é muito fácil. A partir do momento que você entra nessa bolha do mundo da celebridade, não dizendo que eu sou celebridade, mas a Tori Kelly, a Jessie J, são pessoas que, se elas forem, sei lá, num shopping, coisa do tipo, elas são abordadas, tem muita gente que vai falar com elas. Então, estar ali nesse palco, nesse cenário, é muito fácil você conhecer essas pessoas, né? Que pra gente é tão inatingível, assim, inalcançável, né? E é impressionante, porque com o passar do tempo eu fui vendo que essas pessoas, elas são gente como a gente, né? De repente, o problema delas não é o de pagar a conta no final do mês, mas elas têm a dificuldade, por exemplo, de ter um amigo de verdade, de ter uma família de verdade. Por exemplo, eu tenho um grande, sei lá, a minha maior referência na guitarra atualmente, chegou a compartilhar comigo que a maior dificuldade dele é isso, ter um relacionamento estável com alguém. Então, o sonho dele é ter uma família. E a gente, quem está de fora, a gente olha e fala, mano, essas pessoas, eles são completamente realizados, eles têm tudo o que eles querem. Às vezes a gente acha, nossa, esse cara X pode ter a mulher que ele quiser, mas na verdade, isso é mínimo. O cara, no final das contas, ele só está querendo alguém que seja fiel, que esteja ali por ele, não por aquilo que ele fez, né? Mas por quem ele pela pessoa, exatamente. Então, é muito bacana isso, porque quando a gente se aproxima,
a este cenário, a gente começa a ver que essas pessoas, elas são normais mesmo. É só a luz que está ali, que bate, é só o palco que eles estão ali em cima, mas no final das contas, são as dificuldades, são os mesmos empecilhos. Entendi. Como a gente. E você saiu daqui de Campo Grande... Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas, de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG. Num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções e alguém que conectou o PG e ele gravou um vídeo, mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, o poder de uma conexão. Quando você se conecta a alguém, você recebe daquela unção, há uma transferência que vem sobre a sua vida. E eu quero recomendar este livro para você. Você vai ler e você vai ser muito abençoado. Como a gente. E você saiu daqui de Campo Grande, você é campograndense? Campo Grandense. Você nasceu Vai, aqui, Campo Grande. nascido e criado. É. Eu também. Entendi. Sou cidadão campograndense. E o meu sotaque é diferente porque eu criei um sotaque novo para os campograndenses. Mas você hoje mora em Los Angeles, sozinho, sem tua família, sem teus pais. Você foi para lá com quantos anos? Então, eu mudei pra lá quando eu tinha 19. E aí, já são 5 anos já, agora. Em março de 2018 vai fazer 5 anos. Que Legal. Eu tô lá. Você está vivendo a realização de um sonho hoje? Eu diria que sim. Porque eu como guitarrista, né, eu decidi me tornar músico profissional quando eu estava no 2º ano do ensino médio. Então eu estava com 16 anos, quando as portas, enfim, quando o sinal verde aconteceu. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E eu projetava mesmo, né, uma vida lá fora, onde eu pudesse estudar e poder dar o meu melhor. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de tocar com a Tor Kelly, eu pude enxergar as coisas acontecendo. Realmente, aquilo que, se eu chegasse, enfim, eu comecei a tocar com ela em 2015. Se eu tivesse falado para o Mateus de 2010, cara, daqui 5 anos, você não vai acreditar nas coisas que vão acontecer. Então, tipo, eu sempre faço isso, eu sempre faço esse paralelo. Putz, como que eu estava 1 ano atrás? Como que eu estava 2, 3 anos atrás? Então, eu diria que sim. Se eu falasse hoje para o Mateus de 2010, Você tá mano, vivendo isso. fica tranquilo que muita coisa legal ainda vai rolar. Que legal, que Então, legal. eu diria que sim. E como é que foi essa trajetória para você chegar a ter esse sonho que você está vivendo hoje? Bem, então como eu falei, em 2010 foi o meu ano de transição, assim. Acho que todo mundo, né, a partir do ensino médio já fica com aquela coisa, putz, o que eu vou fazer da minha vida? E mesmo eu sendo criado no lar cristão, o meu contato com a música, ele aconteceu só quando eu tive 10 anos, assim. Ninguém da minha família é músico profissional, coisa do tipo.
Então, para mim foi um desafio para mim também, porque, enfim, como vocês provavelmente já notaram, eu sou mestiço. Então, o meu pai é de origem japonesa, os meus avós nasceram no Japão e, enfim, a mentalidade é um pouco mais conservadora, é muito mais tradicional e tal, não sei o quê. Então, enfim, a gente veio de família de imigrante para o Brasil. Então, tem toda aquela filosofia de, um pezinho no chão, isso e aquilo. Enfim, meu pai, ele é promotor de justiça. Então, geralmente, né, é muito comum o filho busca, de repente, fazer alguma coisa relacionada à coisa do pai. E no meu caso foi totalmente o contrário. Então foi difícil eu ter que... Convencer teu pai de que você... Exatamente. Que você não ia ser um médico, que você não ia ser um advogado, algo do tipo. Enfim, né, quando me passou na cabeça querer fazer medicina no segundo ano do ensino médio, mas a música acabou batendo mais forte. Que bom. Depois de um concurso nacional de guitarra, onde 500, 600 guitarristas participaram, eu acabei ganhando esse concurso. E foi aí que eu pude mostrar para o meu pai realmente que, eu tô realmente afim de fazer isso. Eu sou bom mesmo, acredita em mim. Não, mas então, para mim foi entre aspas, uma batalha, assim. Eu tive que mostrar para os meus pais que, olha, o que eu tô querendo fazer é realmente sério. É sério mesmo. E isso foi lá 8 anos atrás. E, enfim, eu terminei o ensino médio. A única condição que eles estipularam para mim foi, termina o ensino médio e aí depois decide sua vida. Legal. E aí rolou a oportunidade de eu morar nos Estados Unidos. Eu acabei mudando para lá, estudei música por 2 anos. E aí, um mês após a minha graduação, rolou esse convite de estar fazendo uma audição para a banda da Tori Kelly. E aí eu acabei sendo selecionado e desde então tive o privilégio de viajar, de tocar em vários lugares nos Estados Unidos. Legal. E, enfim, e para outros países também. E tem sido muito bacana. Que bom. Você tem mais talento ou mais esforço? Ou como seria a porcentagem disso dentro da atividade que você desempenha? Esse é uma pergunta muito bacana, porque eu acredito muito no balanço das coisas, né? E o fato de, enfim, trabalhar com arte, a gente acaba sendo bajulado muito fácil. Então, quando eu comecei, quando eu estava com 10 anos de idade, era muito fácil eu ficar ouvindo elogio. Nossa, você é muito talentoso, isso e aquilo. Mas eu sempre dei muito crédito ao trabalho por trás, né? De, realmente sentar a bunda na cadeira e vamos lá. Ensaiar. Correr atrás disso. E quando eu me mudei para Los Angeles, foi muito interessante, porque a metáfora que veio na minha cabeça foi uma ampulheta. Todo mundo, enfim, a gente não tem, quando a gente muda para lá, a gente não tem, né, existe um prazo de validade, né? A gente não sabe se consegue ficar lá para sempre ou não. E para mim foi isso. Eu vi aquela ampulheta e a areia descendo. Eu falava, cara, uma hora essa areia pode acabar. E eu preciso, pelo menos, estar em consciência de que eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. Então, o foco e a dedicação é uma coisa muito importante nesse meio artístico também. Eu acho que isso se torna o diferencial, porque quem trabalha com arte, ele acaba, enfim, se acostumando muito a ouvir palavras como talento, nossa, você já foi predestinado a isso e aquilo. E às vezes acaba relaxando. Sim. Né? E então, se você consegue adicionar ao talento a dedicação, o foco e a determinação, as coisas conseguem realmente frutificarem de uma maneira um pouquinho melhor e até exponencial, eu diria. Porque o brasileiro, ele eu acho que se espelha muito nos jogadores de futebol, e são os nossos maiores ídolos, eu diria. Mas você pega hoje um cara que acabou de ganhar como o melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo, e ele sempre fala que ele se esforça muito, apesar do talento dele, que é diferente do Messi, por exemplo, que são os dois extraterrestres hoje que jogam futebol.
E um se esforça muito e o outro aparentemente nem tanto, mas a gente sabe que os dois treinam muito para chegar no nível onde estão. Exatamente. Mas hoje você é considerado um dos maiores guitarristas do mundo. Como isso te afeta como pessoa? Cara, enfim, como você estava falando antes dos dízimos e ofertas, o sentimento que, se há alguma coisa para eu definir isso, é uma gratidão muito grande. De entender, de sempre lembrar de onde que eu vim. Não com desprezo, tipo, nossa, você veio de Campo Grande, mas para pensar. Você sai daqui, vai para um outro país, vai para uma cidade que é, sei lá, 8, 10 vezes maior que a tua cidade natal. A concorrência é inúmera, sei lá, não sei quantas mil vezes maior. E você chegar num patamar desse, de onde pessoas que você sempre escutou quando era criança chegavam e falar para você, cara, eu tenho escutado suas coisas, eu tenho visto os seus vídeos, eu tenho aprendido com certas coisas que você toca, é muito gratificante. E, enfim, mesmo eu não concordando com esse conceito de o que é melhor, quem é o melhor, porque a arte é muito isso, a gente tem que... É uma ligação onde você demonstra aquilo que você vive dentro de você para fora, né? A gente... Mesmo, enfim, existem premiações, Grammys, isso e aquilo, mas não tem o lance do primeiro lugar na arte para mim. Então, o que eu substituiria isso pelo lance do reconhecimento, né? De pessoas internacionais terem reconhecido o meu trabalho. Isso para mim é imensamente gratificante. Eu fico muito feliz. A gente vê no seu Instagram pessoas muito famosas da música aqui no Brasil comentando, te parabenizando, e até pessoas de fora também. Um cara que é muito famoso como o John Mayer, ele vai lá e comenta e fala assim, que legal, sabe? Poxa, esse solo... isso não te afeta pelo jeito, porque a forma como você fala é como quem diz, pô, obrigado por reconhecer, mas não sou melhor do que ninguém, ou não me exalto por ser quem eu sou, ou pelo talento que Deus me deu. Você se comporta de uma forma aparentemente comum, e isso não mexe com você de forma alguma. Eu confesso que às vezes você fica meio trêmulo assim, não, né? Quando a gente faz gol, a gente se acha no futebol com os caras, sabe? Eu lembro da primeira vez que eu encontrei o John, assim, e fui falar com ele, putz, por dentro eu tava me matando, assim, queria ter falado um monte de coisa. Mas... eu acho que depois, você morar em Los Angeles, foi um aprendizado muito grande para mim. Porque você... Ali todo mundo mora lá. Exatamente. Então, essa galera famosa, né? Tá tudo lá. Então, isso fez com que... sei lá, na minha consciência eu fiz, mano, é todo mundo igual. Então, para mim, eu procuro sempre tratar todo mundo de uma mesma maneira, assim. Legal, sabe? Isso é muito bom. E hoje você tem tocado nos maiores palcos do mundo, eu diria. E como que isso afeta a tua vida espiritual? Então, cara, isso é uma pergunta onde me faz pensar muito, porque tem muita gente que chega e fala, pô, mano, que legal. Muitas vezes até me contestam sobre isso. E não é uma tarefa fácil, cara. Não mesmo, porque às vezes eu fico até com medo de passar uma mensagem a qual eu não gostaria, de estar influenciando uma galera, né, que nasceu na igreja e falar, não, eu vou fazer o que esse cara está fazendo. E, cara, eu confesso que eu acho que não é para todo mundo. E isso não significa que, nossa, porque você que está fazendo isso, não você é melhor ou é mais diferenciado. Não é nem isso, é porque você está num lugar onde a maioria das pessoas não respira aquilo que você respira, não tem a mesma filosofia de vida, não crê num Deus que você crê. Você está sempre lutando contra a correnteza. Então a gente tem que estar muito fortificado espiritualmente. Então estar nesses palcos assim é muito bacana, mas eu acabo sempre lembrando da minha base, da minha família. Os meus pais sempre me colocaram muito no chão, assim, não de uma maneira negativa, mas muito, como eu posso dizer, eles sempre me aconselharam de uma maneira muito sábia.
A sempre olhar e entender que, cara, isso é tudo passageiro. Isso uma hora cai. E no final, o que a gente vai deixar, né, cara? Não é isso. Então a gente está ali lutando para que alguma semente seja plantada e frutifique de alguma maneira boa, né? E é uma responsabilidade muito grande, eu diria. Principalmente estar num palco onde as pessoas, muitas vezes o público ali não sabe aquilo que eu vivo, aquilo que eu respiro, né? Então é uma batalha. A gente tem que estar sempre num relacionamento muito constante com Deus. Que bom. E lembrar, né, também que se por um acaso a gente começa a subir muito no salto, lembrar do propósito, né? Que se Ele está me colocando ali, é porque Ele está querendo me usar para alguma coisa. E se um dia eu fugir dessa responsabilidade, Ele só faz isso aqui, me tira e coloca alguém no meu lugar. Então, esses pensamentos acabam sempre martelando na minha cabeça. Tá sempre com o pé no chão e lembrar qual que é o meu propósito em Cristo. Muito bom, muito bom. É muito importante isso que você falou, porque você só tem 24 anos, é um cara muito novo e, como você falou, uma grande responsabilidade. E você hoje busca viver para a glória de Deus, onde Ele te colocou. E, por exemplo, você tem acesso a pessoas que os maiores pastores do Brasil ou até da América não têm. E você pode plantar sementes no coração dessas pessoas que ninguém mais conseguiria porque não tem acesso. Então, é muito boa essa tua visão, porque eu falo constantemente, as pessoas aqui têm acesso a pessoas que eu não conheço. Eu não estou no trabalho delas, na faculdade delas. E elas podem levar Jesus através da vida e da consciência de quem elas são em Deus. É muito bom saber que você tem essa consciência e de que você inspira os jovens e a todos os cristãos, eu diria, que conhecerem a tua história, de como viver uma vida correta, seja lá onde Deus te levar. Amém. Parabéns, viu? Os nossos 20 minutos acabaram. Dá para pedir para o juiz acréscimo ou não? Mas eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui com a gente. E foi muito bom te ouvir, porque você hoje vive num patamar que a maioria das pessoas do mundo não vivem. E eu sei que Deus tem te levado porque Ele tem um propósito de fato em tua vida. E eu espero que você atinja o propósito de Deus e que em tudo que você faça glorifique ao Senhor. E que você continue sendo um excelente guitarrista, trazendo alegria pra gente que é de Campo Grande, por ter esse cara que está inspirando a música e pessoas no mundo inteiro através do talento que Deus te deu. Parabéns. Amém. Obrigado. Queria agradecer todo mundo aí. Obrigado, Aldo. Todo mundo da Igreja Evangélica. Foi muito bacana. Valeu. Valeu, Mateus. Deus abençoe. Janeiro, Ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. Eu quero apresentar a vocês mais um livro da minha autoria, A Luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar.
A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. O que é a luz? É a revelação. Você pode ter toda a informação do mundo. A palavra, você pode até ter informações a respeito da Bíblia. Mas o que vai mudar a sua vida é a revelação, é a luz. E quando a luz, a revelação chega em você, aí as trevas são dissipadas. E eu falo a respeito disto. A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. Há uma luz que vem da parte de Deus que promove salvação. Há uma luz e a revelação que vem da parte de Deus que te liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E há uma revelação da parte de Deus que te faz prosperar. Deus tem sim prosperidade para a sua vida. Leia este livro e você vai ser abençoado. A palavra do Senhor diz o seguinte: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir essa frase comigo? Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode se assentar, muito obrigado. Ebenezer fala de guerra. Ebenezer fala de dor. Ebenezer fala de desafios. E talvez você diga: pastor, parece minha vida isso aí. Sim. Olha o que o nosso Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. É lindo isso, né? Não, pastor, que ter aflição é lindo. No mundo tereis aflições, mas tenham alegria no coração, que aformoseia o rosto, porque eu venci o mundo, e em mim vocês são mais do que vencedores. É maravilhoso isso, não é? Então, Ebenezer fala mais sobre gratidão do que sobre dor, sobre guerra, sobre alguma disputa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos no dia 30 de dezembro de 2017. É o penúltimo dia de um ano extremamente turbulento, principalmente na política do nosso país. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vimos muitas catástrofes na sociedade acontecendo. Notícias que mexem com a nossa alma, com as nossas emoções. Pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra pais, famílias sendo destruídas. Mas se você está me ouvindo agora, seja onde você estiver, até aqui o Senhor te ajudou. Isso deve trazer alegria para o teu coração e sorriso para os teus lábios, porque Ele nos ajudou até aqui. Talvez não faça nenhum sentido para você isso que Samuel fez, colocou uma rocha entre dois lugares. Mas quando você lê a Bíblia e você entende um pouco mais, você percebe que a pedra fundamental do cristianismo é Jesus Cristo, e não Pedro, como alguns pensam. É Cristo. E eu já falei várias vezes, Jesus estava conversando com Pedro, e Jesus pergunta qual é a identidade dele próprio. Ele pergunta: Pedro, o que dizem de mim? E aí Pedro fala: uns dizem que você, Senhor, é João Batista, outros os profetas. E aí ele pergunta: mas você, Pedro, quem dizes que eu sou? Ele diz: tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: exatamente, e tu és pedra, e sobre esta pedra, sobre eu mesmo, eu sou a pedra fundamental do cristianismo, disse Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se levantarão contra ela. Como Cristo é a nossa pedra fundamental, quando a nossa vida é construída em cima de Cristo, que é a nossa rocha, as tempestades virão, mas nós não seremos abalados. Mas se você constrói a sua vida em cima
de filosofias vãs, em cima de areia, na primeira tempestade a sua casa vai afundar, vai se desmoronar. Mas se você constrói todos os seus conceitos de vida e todas as práticas da sua vida em cima de Cristo, que é a rocha, nenhuma tempestade vai te derrubar, nenhuma ilusão vai te seduzir, nada vai te tirar da rocha que é Jesus Cristo. E nessa rocha nós também podemos destruir todas as coisas que nos afastam dele. Joga na rocha e tudo será destruído. Os teus vícios, as tuas dores, aquela vergonha que você tem, que você não conta nem para ninguém, de tão absurdo que é, pode ser destruída em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Deus do recomeço. E se o teu ano de 2017 foi um ano que não foi tão bom como você esperava que fosse, Ebenezer, até aqui ele te ajudou. Em 2018 é possível que seja o melhor ano da tua vida. Para mim, todos os anos, desde que eu me entendo por gente, tem sido o melhor ano da minha vida. Eu nasci em 1986. Era um ano em que havia uma das maiores desgraças nas finanças do nosso país. Era o tempo em que não existia um preço só, e hoje em dia tem alguns preços que são eletrônicos nos supermercados. Era a etiquetadora. Meus pais diziam que quando eles iam pegar um elemento, já via o cara com a etiquetadora e marcava outro preço por cima daquele. Eu nasci nesse ano, 1986. Ninguém tinha dinheiro para nada. Fizeram um chá de bebê para mim 2 vezes. Eu fiquei 2 anos sem minha mãe comprar nada porque tinha muito. Eu nasci nesse ano, no ano em que era para dar tudo errado, mas eu nasci, Aldo Giovanni, brilhando lindamente. E o Senhor fez o que com meus pais? Ajudou eles até aquele momento, porque eu fico imaginando ter uma criança em um ano que não é favorável. Mas deixa eu te dizer já, coloca isso no teu coração: todos os anos são anos favoráveis para você ter uma criança, porque quem sustenta os nossos filhos não é o teu dinheiro, é o nosso Deus, porque Deus se alegra na multiplicação dos justos. Então tenham filhos, se vocês forem casados, certo? Vocês têm motivos para agradecer esse ano? Eu tenho motivos para agradecer nos relacionamentos. Quantos relacionamentos bons você fez esse ano? Talvez você fez relacionamentos que salvaram tua vida. Você estava indo à bancarrota, tua vida estava sendo destruída, e de repente chega um amigo e fala assim: véi, vamos na igreja. E você fala assim: igreja? Na igreja, se fosse para o bar eu ia. E aí você foi para a igreja, você veio para a igreja, e de repente você encontrou Jesus aqui, Jesus te encontrou, e vocês estão lindos juntos até hoje. Se afaste de relacionamentos tóxicos, se afaste de pessoas que querem te afastar de Jesus. Ah, pastor, mas ele é tão lindo, mas ela é maravilhosa. Pastor, você nunca viu essa mulher, hein? Não quero ver esse Satanás. Se vai te afastar de igreja, é o demônio, não se aproxime dela. Pastor, mas o perfume, não importa. O diabo é uma das pessoas mais cheirosas no mundo, mas ele vai para o inferno, e aí você vai junto com ele. Se afaste de relacionamentos tóxicos. Quantas pessoas aqui foram livres de tragédias esse ano? Deixa eu explicar uma coisa. Deus pode ter te livrado de tanta coisa que você nem imagina. Ah, pastor, mas eu não passei por nenhum apuro, alguma coisa assim. Não precisa passar nervoso para saber que Deus está te livrando. Ele te livra sem te mandar um SMS: ó, acabei de te livrar, viu? Quase você estava sendo atropelado, mas é salvamento 999 de sua vida, viu? Não, Deus não faz isso. Deus simplesmente nos livra. Quantos livramentos Deus te deu de um relacionamento ruim? Pastor, mas ela era uma mulher linda, pastor. Mas aí, de repente, ela me largou. Glória a Deus. É melhor ficar só do que uma mulher feia, linda. Ninguém fica com mulher feia. Mulher linda. Se bem que... Não, deixa pra lá. Deus livra a gente quando a gente menos espera.
Quantos aqui foram livres de assalto, de sequestro? Pastor, mas não tem dinheiro. Os caras estão sequestrando seres humanos, não importa se tem dinheiro ou não. Mercado de órgãos, o mercado negro está alto. Deus te livrou de fazer sexo. Ei, pastor, mas eu não queria ser livre. Deus te livrou, infeliz. Deus te trouxe uma broxância dos céus na hora exata. Isso é Deus livrando a gente. Quantas coisas a gente tem para agradecer na nossa família. Pastor, minha família é uma desgraça. Seja bem-vindo ao mundo normal. Não tem uma família perfeita na Bíblia. Nenhuma, não tem nenhuma. A primeira família do mundo, vamos começar aqui e encerrar nela mesmo. Tinham 4 pessoas, 100% da humanidade, 4. Aí um irmão vai e mata o outro. A maior chacina da história, 25% das pessoas morrem. A maior chacina da história, 25% da humanidade morreu ali naquele dia. Ficou só 3. Terrível. Primeira família. Os caras moravam lá no Jardim do Éden. Aí você tem um amigo meu, sempre fala, mora lá no Jaci. Não sei porque que ele fala sempre do Jaci, eu nunca fui no Jaci. Vai dizer que é tenebroso lá. Mas eu moro no Jaci, pastor. Não importa. Não importa onde você mora. Se a sua família estiver contigo, é maravilhoso. Pastor, mas eu estou com um relacionamento que não está bom com meu pai, com minha mãe. Você já experimentou fazer uma coisa absurda? Pedir perdão? Pedir perdão dói, né? É mais fácil você pagar alguma coisa. Não, eu pago as contas, mas pedir perdão não peço. Tenta fazer isso. Não deixe o ano encerrar sem você pedir perdão para quem você precisa. Principalmente se for do teu sangue. Vai lá e fala assim, eu estou aqui, morrendo de raiva, querendo te matar, mas eu vim te pedir perdão. E o resto, o Espírito Santo faz. Tenta isso. Pastor, mas isso é loucura. E quem diz que o reino de Deus é feito de pessoas sanas? É todo mundo louco. A gente acredita num homem que morreu, passou 3 dias no buraco e ressuscitou ele e salvou a gente. No trabalho, talvez você não queria trabalhar e Deus te deu um emprego. Vê como Deus te dá as coisas que você nem pede. Está vendo como Deus é bom? Talvez você, poxa Deus, que bom que eu estou aqui vivendo com esse seguro desespero. É tão bom viver com seguro desespero. Glória a Deus pelo seguro desespero. E você estava feliz. E você queria só viver o resto da vida ali. Que aqueles 3 meses, é 3 meses? 5? Aumentou para 5? Está valendo a pena ficar desempregado? O que é isso, esse país? Não vivam de seguro-desemprego. Vão procurar outro emprego quando vocês saírem de um emprego que vocês estavam empregados. Ok? De repente você começou o ano vendendo picolé e hoje você é dono da sorveteria. Deus faz coisas extraordinárias em 365 dias. Deus faz coisas extraordinárias em um dia. Imagina num ano. Deus muda a nossa sorte. Talvez você cresceu esse ano no ministério. Você faz parte da juventude relevante, a juventude mais linda do Mato Grosso do Sul do Brasil, das galáxias. Você entendeu como é bom servir, como é bom ficar na porta entregando picolé. Picolé. Hoje eu fui tentar escolher picolé, mas só tinha de caju. Chupei picolé de caju, uma delícia picolé de caju. Parabéns para a equipe aí dos picolés, maravilhoso. E um recado, tem fotos ali de todas as recepções do ano. Então os 12, quando terminarem, vão lá procurar a foto de vocês. E é um brinde que o Elcio, a Cris e a equipe fizeram para vocês. Então vocês pegam lá depois, tá bom? Na saúde, a saúde é algo tão frágil, a gente só percebe que nós somos frágeis quando nós adoecemos. Eu sou uma pessoa que acredita no milagre sempre. Não importa o nível de doença que alguém tenha, eu acredito 100% que Deus pode transformar esse quadro e fazer uma restauração na saúde das pessoas. A vida, ela é feita de tudo isso que eu falei. Faculdade, trabalhar, acordar cedo, dormir tarde, quebrar a cabeça, às vezes levar calote, é ruim levar calote.
Às vezes dar calote é pior ainda. Ruim receber, pior é dar calote. Mas Deus, Ele usa misteriosamente todas as coisas para que o nome dEle seja glorificado. Mas não ache que as besteiras que você faz vai glorificar o nome de Deus. Você só está sendo besta mesmo, tá bom? Mas as coisas que nós não controlamos, Deus usa em seu favor para que o seu nome seja glorificado. Uma coisa maravilhosa que aconteceu na vida de todo mundo em 2017 foi se aproximar mais de Deus. Deus é maravilhoso, não é? Como é bom andar perto de Deus. Como é bom desfrutar da sua bondade, da sua benignidade, do seu amor e de tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu encerro o ano de 2017 com muita gratidão em meu coração, sabendo que tudo aquilo que eu poderia ter feito, eu fiz e tentei ir um pouco além. Me esforcei como pastor para que a juventude relevante e as pessoas que se achegassem até nós pudessem ouvir sempre a revelação da palavra do Senhor. Tentei atender todas as pessoas que me buscaram. Dentro do meu escritório eu dei muita risada, dei muitos conselhos, ouvi conselhos, chorei muito, porque eu também sou gente. Mas 2017 foi um ano maravilhoso com o nosso Deus. Deus, Ele nos permitiu viver coisas extraordinárias em 2017. Talvez tenha sido um ano turbulento, e eu quero que você agradeça a Deus pela turbulência, porque as melhores madeiras, diz um escritor, são aquelas que passam pelas maiores tempestades, que é quando se finca as raízes no solo para permanecerem firmes em qualquer tempestade. Esse ano foi o ano em que fincamos raízes na pedra, e só em Cristo uma raiz pode entrar numa pedra, porque naturalmente isso é impossível. Fincamos as nossas raízes em nosso Senhor e estamos mais fortes do que nunca. As tempestades de 2018 virão, mas permaneceremos. Eu quero que você, como discípulo da Juventude Relevante, meu discípulo, se sinta amado por mim. O meu coração transborda de gratidão pela sua vida, por tudo aquilo que nós vivemos em 2017, pelo nosso Verão Jesus do ano passado, pelo acampamento. O acampamento foi maravilhoso, não foi? Pelo Victórios, pelas vigílias do mês de junho, por todos os cultos, pelas séries que vivemos. Foi um ano maravilhoso, aprendemos muito sobre Deus. Aprendemos muito um com o outro e sobre o outro. E aprender sobre vocês é maravilhoso. Eu encerro o ano de 2017 agradecido ao meu Deus, porque Ele me permitiu viver um ano à frente de uma das juventudes mais influentes do Brasil hoje, e talvez você nem saiba. Você, através da sua vida, influencia milhares de pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, e são impactadas através da sua vida, através dos louvores. A banda pode subir, por favor. Através dos teatros, através das recepções, através dos brindes que vocês dão, através dos abraços. Deus nos chamou para impactar a cidade através do amor de Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus pela minha família, pelo meu filho, pela minha esposa, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus sogros, pela família da minha esposa. Eu sou grato a Deus pela tua vida, porque você permaneceu. E talvez você diga assim: pastor, mas eu não permaneci, eu estou voltando hoje. Seja bem-vindo de volta. Se Deus dá novas oportunidades,
quem dirá eu que sou apenas o homem? Eu queria que você se colocasse de pé no teu lugar. Como é importante nós dedicarmos a nossa vida a uma vida de oração. E nós sempre oramos e buscamos a face do nosso Deus, porque dele vem o nosso socorro e dele vem a nossa resposta. Em cada programa, no final de cada programa, nós temos um tempo de oração. E eu quero orar por você, para que a mão do Senhor alcance a sua vida, alcance a sua casa. A Bíblia diz que 2 pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa aqui na terra, é estabelecido nos céus. Eu vou orar e concorde comigo, porque na minha oração eu quero abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essa pessoa que me assiste pela televisão, pela internet, seja onde for. Deus, que a Tua mão de poder possa envolver, Deus, a casa, o lar, trazendo paz, alegria. Deus, se há alguém enfermo, eu chamo cura. Deus, se há alguém que está debaixo de perturbação emocional, eu chamo, Deus, a cura emocional. Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão toque esta pessoa e ela seja liberta, ela seja curada, ela seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Também eu oro a Deus pela nossa cidade, que a Tua mão esteja sobre Campo Grande, que este lugar seja um lugar de paz e de prosperidade. Em o nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see His kingdom come. So gather round in one accord, lift your hands up and let's pray.